Olá, professor particular. Olá, gestor educacional. Tudo bem? No último dia 3 de maio, eu fiz uma live para professores do Brasil inteiro e eu respondi perguntas desde como prospectar alunos, como fazer a divulgação no Facebook, como trabalhar marketing de conteúdo, como desenhar serviços educacionais de qualidade e também lucratividade para atender aí as demandas do mercado, as demandas dos nossos clientes. E aí o que eu fiz para você que está me assistindo aqui no YouTube? Eu separei os melhores momentos dessa live para que você possa ter acesso aí a esse conteúdo fantástico, feito com muito carinho e muito profissionalismo para você, dono de escola ou professor particular. Vamos lá então? Júlio, como você faz uma divulgação efetiva nas redes sociais? Pergunta ótima. Vamos lá. Natália, primeira coisa, eu sempre busquei saber quem é o meu cliente. Então, e aí eu vou fazer essa distinção entre cliente e prospect, tá? O cliente é aquele que já assinou o contrato, o prospect é aquele que pode ser um interessado, pode ser aquela pessoa que realmente fecha o contrato comigo e se torna cliente. Então, quando eu crio uma campanha publicitária, eu busco compreender, em primeiro lugar, quem é a minha persona, ou seja, quem é a figura que eu vou dialogar para poder falar algo que faça sentido para ela. A título de exemplo, a minha escola de inglês, que é a Next Move Inglês Corporativo, ela tem como persona, inclusive eu criei um videozinho muito legal que fala a história da Joana e do Carlos. E a Joana, ela tem seus 28 anos de idade, ela tem um inglês intermediário, perceba que ela perde várias oportunidades de emprego por conta do inglês dela, e ela não consegue fazer apresentações eficientes, ela não consegue se posicionar num ambiente corporativo de uma maneira assertiva, de uma maneira profissional, por conta do inglês dela. Então, quando eu for fazer uma campanha publicitária, eu penso na Joana. Eu penso assim, o que a Joana precisa hoje? Que tipo de conteúdo eu posso escrever para a Joana para fazer com que a Joana entenda que eu tenho uma solução para o problema dela? Além disso, eu levo muito em conta o que a gente chama de jornada do cliente. O que é isso? O cliente ele não brota como cliente, ele não mushroom just out of nowhere. Esse cliente, ele passa por uma trilha. E cada etapa dessa trilha vai demandar de você uma postagem diferente, um conteúdo diferenciado. A primeira etapa dessa trilha é o que nós chamamos do desconhecimento do problema. O prospect, ele não sabe que tem um problema, ou ele não liga para esse problema. Então, quando você faz uma postagem, a título de exemplo, falando que 3% da população brasileira fala inglês, e em média, esses são os 3% com a melhor remuneração. Aquele cara que não fazia essa ligação entre inglês inexistente e falta de oportunidades de trabalho, ele começa a pensar no assunto. Então, esse tipo de postagem serve para o prospect que não te conhece, não sabe que você oferece aulas e nem consegue perceber a urgência que ele tem em aprender inglês. Diga-se de passagem, muitas vezes é o papel do vendedor mostrar que o prospect tem problemas que ele não sabia que tinha, mas eles estão lá. A segunda etapa da jornada é quando o prospect já sabe que tem um problema, mas ele não sabe como resolver. Quando você cria postagens que vão dizer, por exemplo, vão falar sobre o método que você trabalha, postagens que falam sobre, sei lá, 7 dicas para você aprender inglês, 7 dicas não milagrosas, inclusive eu escrevi um artigo em 2016 com esse exato título. Qual é o objetivo aqui? É atrair essas pessoas que já sabem que tem um problema, mas não conseguem saber quem vai resolver o problema deles. A última etapa da jornada, e aí tem algumas discordâncias, mas em termos gerais, a última etapa da jornada é o momento da compra. É o momento onde o cara fala assim, não, beleza, eu já sei que eu preciso fazer um curso de inglês, eu sei que eu preciso me aperfeiçoar, onde eu vou fazer esse curso? E aí, Natália, entram postagens na linha de prova social. O que é isso? São postagens que vão mostrar os depoimentos dos seus clientes, os resultados que você atinge, o impacto positivo que você trouxe aí na comunidade, levando-se em conta os seus alunos, etc. E a gente pode até comunidade além disso. Então, se você cria um e-book que traz, enfim, dicas preciosas, valiosas aí para o público de uma forma geral, e esse e-book tem uma repercussão muito positiva, você tem que mostrar esses resultados. E aí, esse prospect vai olhar para você e vai sentir firmeza, porque aí nós estamos falando de 2 gatilhos mentais, 2, eu diria assim, sinais muito fortes de que você é a solução para ele. Um é a prova social e o outro é a autoridade. Perceba, então, que a postagem no Facebook, ela não é aleatória. Ela
ela tenta aí preencher lacunas das jornadas diversas dos clientes. Então, você pode fazer uma postagem hoje, por exemplo, levando-se em conta a primeira fase da jornada, amanhã você faz uma segunda postagem levando-se em conta a segunda etapa da jornada, no final de semana você leva em conta aí a terceira etapa, e nós temos a quarta, a quinta etapa, e só para resumir aqui, mas para ilustrar algo que é muito importante, a jornada não termina no momento da compra. Algo que muitos vendedores fazem e estão extremamente equivocados. O cliente, ele é sagrado, você tem que tentar agradar ele até quando ele não é mais o seu cliente. Então essa jornada, ela persiste. Se você tem, por exemplo, um grupo secreto, somente para os seus alunos, ou ex-alunos, onde você, de vez em quando, faz uma live para eles, cria um conteúdo diferenciado para eles, faz uma postagem enriquecedora para eles, mas só para esse grupo seleto de privilegiados que são os seus clientes e seus ex-clientes. Então a jornada, ela continua mesmo depois do momento da compra. Espero ter te respondido a pergunta com qualidade aí, Natália. Natália, estou pecando na prova social. Natália, eu vou aqui... inclusive, eu fiz um vídeo hoje falando isso, eu dei o exemplo de um ex-cliente meu, eu dei mentoria para ele. É uma pessoa fantástica, um ser humano, assim, inigualável, assim, um doce de pessoa. E ele fez uma estratégia que eu achei, assim, genial, a forma como ele executou, e eu sugeri para ele fazer isso, mas ele executou com um brilhantismo que realmente saltou aos olhos. Ele gravou os alunos dele dando o depoimento em inglês. E ele não pegou alunos avançados, não, ele pegou alunos iniciantes. E o impacto foi fantástico. Aí os amigos dessas pessoas começaram a procurar o Jailton, que tem essa escola no Nordeste, salvo engano no Ceará. Então, prova social é algo que você tem que fazer. Pede mesmo para os seus alunos. Hoje mesmo eu pedi para alguns clientes meus, e enfim, alguns deles estão até aqui agora, mas você tem que pedir mesmo. E aí é um valor que a gente tem que ter, porque assim, primeiro você faz a cama, depois você deita. Esse é um ensinamento que meu pai me passou, com a sabedoria antiga dele, lá do interior de Minas, e como que eu interpretei isso? Faz um trabalho de excelência, realmente foca nos seus clientes, ajuda eles, assim... Outra expressão de Minas, né? Tem que carregar a água na peneira para eles. Porque se você fizesse over-delivery, quando chegar o momento de você pedir o feedback, eles vão dar o feedback com o maior prazer. E às vezes acontece de você nem pedir, eles já dão o feedback de tão assim, fidelizados, né? Que eles estão. Não tem tido facilidade em encontrar alunos. Fiz um site no WordPress, agora fiz uma página no Facebook. Paguei um ad, 3 dias, mas de pouco retorno. Estou pensando em pagar a AdWords para divulgar minha página no WordPress. O que você acha? Eliane, essa é uma dúvida que assim, muitas pessoas realmente têm. Vamos lá. A sua pergunta, ela está na linha de marketing digital. Então, qual que é a diferença do marketing digital para o marketing tradicional? O tradicional, ele vai ter um foco muito grande no produto. Então, imagina um carinha lá no sinal de trânsito distribuindo panfleto falando da sua aula de inglês. Isso é o produto e ele está distribuindo aleatoriamente para todo mundo que passar ali naquele sinal. Sejam pessoas que são prospects, são personas, são público-alvo, não interessa, ele está distribuindo para todo mundo. O marketing digital, ele funciona muito através de a atração que você faz ou maneiras de atrair o seu prospect através aí de conteúdos digitais. A definição de conteúdo é algo que vai resolver o problema do seu prospect, mesmo que momentaneamente. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. Se você cria aí, enfim, um canal no YouTube e você começa a dar dicas para as pessoas, você começa a atrair pessoas que vão te seguir. Se você cria um e-book dando dicas de pronúncia e você troca esse e-book por... De repente, nomes e e-mails, você cria uma lista de pessoas que, enfim, se estão interessados no seu conteúdo, no seu produto digital gratuito, é porque, de uma certa forma, eles também são o seu público-alvo. Se você oferta aulas de inglês, não vai fazer sentido você criar um e-book falando sobre, por exemplo, equipamentos para fazer aulas no YouTube. Então, para gravar vídeos no YouTube. Então, o que a gente oferece de conteúdo, ele está sempre na linha do nosso escopo de trabalho. Você vai atrair essas pessoas. Ter um site, ter um WordPress, ter um canal no YouTube, ter uma fanpage, é só metade do caminho. O que você precisa fazer é rechear essas mídias de conteúdo que realmente vão chamar a atenção das pessoas, porque você está resolvendo um certo problema delas, e aí entra um outro gatilho mental, que é o gatilho mental da reciprocidade. Se você oferece algo gratuitamente para as pessoas tendem a querer retribuir, e elas vão retribuir como? Dando like nas suas postagens, escrevendo nos seus comentários, divulgando o seu trabalho para outras pessoas, compartilhando o que você diz. Ou seja, ter o site, ter a fanpage,
ter aí as mídias é metade do trabalho. Você precisa entender o que a sua persona, o que o seu público-alvo, e aí tem uma diferenciação, persona e público-alvo, mas enfim, só para ser didático aqui agora, você tem que entender o que o seu público-alvo tem de dúvida, quais são as inquietações, quais são as dores, as dificuldades, e você aí cria conteúdos que vão realmente agregar valor para essas pessoas. Esses conteúdos, eles são gratuitos, tá? Mas você não precisa fazer nada muito extenso. Então, de tempos em tempos eu mesmo faço um e-book, de tempos em tempos eu faço alguns vídeos. Enfim, você tem que rechear realmente as suas mídias de conteúdo. Sem conteúdo, nada acontece. Então, por exemplo, quando a gente pega alguns livros, né? Esse daqui é o Marketing 4.0, ele está lacrado aqui, eu quero ler ele logo. Estou só terminando de ler outro livro. E tudo que eu leio, tudo que eu estudo de marketing fala sobre conteúdo. Se você não tiver conteúdo lá dentro, e um conteúdo que faça sentido para as pessoas, a página não vai ter tantas visualizações, não vai ter tantas curtidas. E, óbvio, uma coisa que tem que ficar muito clara, curtida não paga conta. Ter um monte de membros lá na sua fanpage também não paga conta. Não adianta você ter 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 pessoas na sua fanpage se essas pessoas não são o seu público-alvo. Ou seja, é muito importante que você tenha nas suas listas pessoas que têm um potencial de compra dos seus serviços educacionais. Do contrário, não faz muito sentido. Portanto, crie conteúdos e chame para suas redes somente pessoas que realmente têm a ver aí com o perfil de público-alvo que você estabeleceu. A Helena está me falando aqui de também outra coisa. Os alunos decidem ter uma aula, utilizam um app especializado que tem professores cadastrados. Elaine, vamos lá. Eu compartilho aqui do posicionamento de uma querida minha, que é a Cecília Nobre, e eu penso da seguinte forma, quando você está num grupo, e aí é só a minha opinião, e eu posso estar equivocado, eu posso estar enganado, só estou emitindo a minha opinião pessoal aqui, e profissional também, mas quando você está em um desses grupos, onde você tem um cadastro lá, fica muito fácil para a pessoa não só comparar quanto você cobra com outros profissionais ali dentro, porque está tudo dentro da mesma plataforma, como na maioria das plataformas, você tem uma limitação de poder mostrar o valor do seu trabalho, os resultados que você galgou, as provas sociais que você coletou. E aí, a minha experiência me diz que ter um website realmente bem desenhado, com bastante conteúdo, com bastante prova social, você consegue agregar mais valor para sua venda. E quando a gente fala de venda, a gente fala de precificação, e quando a gente fala de precificação, a gente fala de preço versus valor. Então, preço é quanto você cobra, valor é quanto você entrega. Se você consegue enfatizar o valor da sua entrega, e você consegue mostrar que ele é realmente superior ao preço, você aí catalisa o seu processo de venda, você facilita o seu processo de venda. O Odecil está falando, Júlio, vejo muitos professores com dúvidas quanto a preço hora-aula. Existe alguma faixa de preço padrão? Odecil, não há. De repente, até mesmo por uma característica bem interessante, há vários critérios que você usa para poder fazer a precificação. Um deles é o benchmarking, ou seja, você busca compreender quanto que os seus concorrentes locais estão cobrando e você se posiciona. Há aí uma discrepância gigantesca. Há professores cobrando 30 e há professores cobrando 220. Isso vai depender de uma série de fatores, tais como o valor agregado dos seus serviços, o nicho de mercado que você atua, eu diria que a sua imagem na internet, a sua autoridade, os conteúdos que você cria. Enfim, tem uma série de fatores. Você pode, de repente, o Felipe Lopes, né, que foi um mentee meu, e hoje é uma pessoa que eu admiro assim, bastante, ele tem Jequié na Bahia, é uma cidade do interior ali, e ele está dando aulas para as pessoas do Brasil todo. Ou seja, o fato de você estar numa cidade muito pequena, onde os professores vão cobrar, sei lá, 25, 30, 40 reais, não significa que você vai cobrar esse valor. Significa que se você consegue usar as mídias digitais e, enfim, dar aulas online, vai te possibilitar ancorar o seu preço de uma maneira muito mais estratégica e interessante para você. Porque você vai penetrar em mercados muito mais, eu diria, abastados, com mais poder aquisitivo para poder investir na educação deles. Alice, qual a melhor metodologia para conhecermos nosso público e conhecermos produto específico para eles? Alice, sua pergunta é fantástica. Isso me remete um pouco ao vídeo que eu postei na semana passada. Se bem que meu vídeo foi mais sobre a parte da execução. Eu diria que pesquisa de mercado. Você precisa saber muito bem as necessidades da sua persona.
E aí, para esclarecer, público-alvo é mais genérico. Então, público-alvo, enfim, pessoal do Business English, isso é um público-alvo. Ou público infanto-juvenil da minha cidade, isso é um público-alvo. Agora, persona é quando você afunila esse público-alvo até você chegar no nível de um indivíduo. E esse indivíduo, ele vai ter características semelhantes a vários outros que são parecidos com ele. Então, vou resgatar aqui o exemplo da Joana, que é a persona que eu uso na Next Move. Ela tem aproximadamente 28 anos de idade, ela é uma mulher independente, mora na cidade, ela trabalha no mundo corporativo, ela é ambiciosa, ela é feminista, ela luta pela causa dos animais, e ela tem uma grande dificuldade. Na verdade, o sonho dela é viajar ao mundo, o sonho dela é comprar um apartamento novo, mas ela tem uma dor. Qual é a dor dela? Ela não consegue nem ser promovida para ganhar dinheiro, para comprar um apartamento, para fazer as viagens dela por causa do inglês. Perceba que tudo que eu faço, eu vou fazer pensando na Joana e na versão masculina dela, que é o Carlos. Ou seja, para que você possa desenhar um produto, primeiro você tem que saber qual é a necessidade do mercado. Para entender essa necessidade, você pode usar pesquisas, você pode conversar com as pessoas, você pode ter, enfim, até mesmo alguns insights que você amadurece aí com networking, com reuniões com pessoas que entendem sobre o assunto. E algo que é muito importante, o produto, ele é consequência do marketing, não o contrário. As pessoas criam produtos e depois elas fazem o marketing, e aí fica tudo muito mais difícil. Primeiro você compreende o marketing. Quando eu falo marketing, eu não falo promoção, eu falo marketing como conhecer o seu mercado. Conheço o mercado, entendo o que o mercado demanda, quais são as necessidades desse mercado, qual é aí, eu diria, o poder aquisitivo desse mercado, quanto que esse mercado está disposto a pagar para ter esse problema resolvido, e aí você começa a pensar, tá, como que eu resolvo esse problema? E aí você faz um processo de investigação, um processo de estudo, e você cria aí um produto. A maior dificuldade que as pessoas têm é, poxa, mas como é que eu vou criar esse produto? Eu não sei, eu tenho insegurança, não vai dar certo, eu sou incapaz, e tem muita gente que realmente tem essa síndrome de impostor. Então, eu digo, existem duas estratégias que eu acho fantásticas, eu uso elas constantemente nos meus empreendimentos, nas minhas soluções. A primeira é chamada MVP, que é Minimum Viable Product. Você cria um produto assim, semi-nu mesmo, ele não vai ter nada fancy, ele vai ter só o grosso, só o DNA da coisa mesmo. Você traz alguns fandelizados, traz algumas pessoas que você confia, que você gosta, e você experimenta. A última vez não. Um momento que eu fiz isso no ensino da língua inglesa foi quando eu usei task-based, somado a aulas sendo gravadas dentro do ambiente corporativo, levando-se em conta English for Specific Purposes. E aí uma avaliação muito centrado nos interesses das pessoas. Esse era o meu protótipo. E aí o que eu fiz? Eu convidei algumas pessoas, elas tinham que fazer apresentações, negociações, elas eram gravadas, então depois a gente assistia, eu dava o feedback em cima. A minha dúvida é, será que isso funciona? Será que eles vão gostar? Será que eles vão ficar à vontade? E eu fiz essa estratégia e os resultados foram fantásticos. Em cima disso, aí eu criei o que a gente chama de MVP. MVP não, desculpa, MMP, ou seja, Minimum Marketable Product. Você cria o produto, aí você já tem um produto mesmo, com as características mínimas para entrar no mercado e satisfazer as pessoas. Isso não significa fazer porcamente, fazer mal feito, fazer pela metade. Significa fazer de uma forma que já dá para atender as pessoas. À medida que você tem retorno financeiro desse produto, desse serviço educacional, você reinveste nele e vai fazendo com que ele se torne cada vez melhor. Diga-se de passagem, é o que eu faço na Next Move e é o que eu faço constantemente na Júlio Vieitas. Eu nunca espero para lançar algo que seja extremamente oneroso, extremamente complexo, porque senão eu não vou lançar nunca. E acho que a maioria das pessoas funciona assim. Você lança o produto que já é o suficiente para, eu diria, atender às necessidades das pessoas. E todos os updates, todos os upgrades você faz não com base no que você acredita, mas com base no feedback do mercado. As pessoas te dão feedback, você escuta esse feedback e você aperfeiçoa o seu serviço educacional. Existem critérios básicos para dar desconto ao aluno, geralmente eu dou desconto para quem vem de indicação. Legal, ok, War Market, legal, gostei da definição, ela é bem profissional mesmo. Se não me engano, de onde vem a maior quantidade de pessoas que me procuram? Tá, vamos lá. O desconto, ele geralmente vai pegar uma fatia do seu faturamento. Tá? A não ser que você faça uma precificação onde você leve em conta diversos fatores. Então, eu tenho uma surpresinha para vocês mais no final dessa live, mas quando eu dou um desconto num curso, quando eu dou desconto em algum serviço que eu presto, o que eu faço? Eu retiro, na verdade, o valor alocado para Facebook Ads, para Google Ads, para propaganda, enfim, eu retiro o recurso que estava alocado ali
e é como se eu estivesse dando para a pessoa que vai comprar. Então, imagina, eu tenho lá alocado 10% da precificação de um produto, todo mês vai ser alocado para Facebook. Naquele momento, o que eu faço? Eu não vou fazer propaganda no Facebook, mas eu dou desconto. Aí pode, aí é legal. E aí vai depender da sua precificação, né? Raramente eu dou um desconto acima de 15%. Agora, o desconto como algo promocional, como algo esporádico, como a Black Friday, por exemplo, eu diria que é ok, porque você consegue aí se planejar financeiramente para amortecer esse certo impacto. Agora, quando você dá um desconto por conta de uma negociação, eu acho válido como último recurso. Vale lembrar, e aí trazendo esse assunto de volta à tona, preço, valor. Quando a pessoa fala que algo está caro, na verdade ela está dizendo que tem pouco valor ali alocado. O que você pode fazer? Em vez de você reduzir o preço, você pode aumentar o valor. E aí tem uma técnica muito peculiar e eficientíssima, nem sei se isso vai eficientíssima, né? Ela é muito eficiente, que é, quando você vai para uma negociação, quando você vai lançar um curso, você nunca coloca todos os benefícios do curso. Então, exemplo aqui. Você não oferece, no momento da venda, um Google Classroom. E quando a pessoa ela vai para uma negociação com você, ela pede um desconto, etc., aí você fala, olha, não posso te dar o desconto, mas eu posso dar para você aqui um benefício que é exclusivo, um benefício que eu geralmente só entrego mais para frente no curso, que é o benefício do Google Classroom. Ou um benefício de um e-book que você criou, ou de repente um curso que você criou só para os seus alunos mais fidelizados, e aí você pode usar isso como uma moeda aí no seu momento de negociação. Eu prefiro fazer isso do que realmente tirar da minha margem. Enfim, não tem certo ou errado, mas tem uma questão de preferências e várias pessoas pensam assim. E para mim tudo bem, a gente não tem que estar em acordo 100%, mas é o que eu sugiro na maioria dos casos mesmo. Isabel, qual a melhor maneira de divulgar no Face? Vamos lá, Isabel. O Facebook ele tem um logaritmo que ele meio que limita o alcance das suas postagens. Então, é como se você começasse uma corrida e você tivesse vários pezinhos de chumbo agarrados aí no seu pé. Então, você não consegue correr muito bem. Você não consegue alcançar tantas pessoas assim. Isso é no começo. Como que você consegue, então, ter um alcance maior? Se você tem postagens que engajam várias pessoas, e aí é uma questão de estilos, né? Se você faz postagens com piada, por exemplo, o brasileiro gosta muito de humor. Então, várias pessoas vão curtir. E aí o Facebook vai tirando algumas dessas amarras do seu pé e você começa a alcançar mais pessoas. Se você distribui conteúdo para as pessoas, se você realmente faz postagens que ajudam as pessoas e elas comentam, elas dão curtidas, elas compartilham, o Facebook vai aumentando aí o seu escopo de atuação. A questão é, se você não tem esse estilo, você pode também pagar. E não é tão caro. Se você paga 10, 15 reais para o Facebook, enfim, você já consegue alcançar aí milhares de pessoas. E se você sabe usar o Facebook Ads, inclusive a gente está criando um vídeo sobre isso para o nosso canal do YouTube, você consegue alcançar pessoas com um nível de afunilamento brutal. Você consegue alcançar pessoas só de uma determinada faixa etária, que moram num determinado local, que malham na academia XYZ, enfim. Você consegue alcançar pessoas com uma precisão cirúrgica. O tipo de postagem, ele vai variar muito, Isabel. Depende do seu público-alvo. O meu público-alvo, por exemplo, o meu nicho, né, é mais corporativo. Então, são pessoas que a piada, de repente, não é tão legal. Eles gostam, mas não é isso que vai fazer eles estudarem comigo. Não é isso que vai atrair eles. E eu não estou interessado em ter milhões e milhares de likes, etc. O que eu estou interessado é fomentar realmente as minhas estratégias de venda para que eu possa ter um faturamento condizente com as minhas entregas aí, educacionais. Portanto, eu diria que quem vai determinar o conteúdo da sua postagem é o seu público-alvo, é o seu nicho, é a sua persona. Quanto mais você conhecer as necessidades das pessoas, mais fácil fica para você compreender que postagens vão ter mais efeito para elas. A título de exemplo, se eu estou mentorando alguém que queira aqui trabalhar com, enfim, um público infanto-juvenil, público infantil,
Esse público, ele tem uma característica muito interessante, porque você tem um cliente final e tem um sponsor. O cliente final é a criança e os sponsors são os pais. A criança tem interesses, os pais têm interesses, muitas vezes conflitantes. Você precisa ter uma comunicação, você precisa ter uma técnica de venda e um discurso que realmente vai agradar os dois. E aí tem é bastante complexo. Mas o que essa criança busca? Essa criança busca, de repente, aí eu estou falando como um leigo, eu não entendo tanto assim do ensino infantil. Eu conheço pessoas que atuam no mercado com brilhantismo, e aí eu posso citar a Claire Venables, por exemplo, como uma dessas figuras inspiradoras, mas eu diria que a criança, ela quer, acima de tudo, aprender a se divertir, e os pais querem o quê? Querem que essa criança tenha um ensino de qualidade, querem que essa criança tenha um futuro melhor através da educação. Quando você entende essas duas demandas e você cria conteúdos, postagens, e-books, prova social, relacionamento que passa por essa linha, tudo começa a fazer mais sentido. Estou começando a atender aqui em Tanhangá, Rio de Janeiro. O bairro tem um local apenas de ensino de inglês. O desafio que estou tendo é de iniciar uma negociação. As pessoas que têm resistência de iniciar uma conversa já querem saber o valor antes de mais nada. Como quebrar essa barreira? Thaís, ótima pergunta. Vamos lá. Tem determinados segmentos aí do mercado que eles vão ser realmente muito impulsionados pelo preço. Tá? Quando você lida com esse público, você tem duas alternativas. Ou você se adequa a esse público e vende pelo preço, o que não é o que eu gosto de fazer especificamente, ou você tenta criar aí, certas estratégias para atender públicos de outros locais. Então o fato de você estar num bairro do estado do Rio de Janeiro, por exemplo, não significa que você tem que atender esse público. Diga-se de passagem, eu não dou aula para ninguém mais aqui da minha regiãozinha. Eu trabalho mais com pessoas de bairros aqui de São Paulo, como Moema, como, por exemplo, Berrini, Paulista, etc, etc. Então, eu vou recorrer muito ao marketing digital. Segundo, opção B, você pode aí utilizar uma estratégia chamada venda consultiva, porém a venda consultiva ela não é tão eficiente, ela não é tão apropriada quando a gente fala de pessoas que estão muito viciadas em saber o preço em primeiro lugar. É uma estratégia que funciona com brilhantismo, quando nós falamos aí de um público que está querendo um serviço mais premium, eles estão querendo um serviço diferenciado, eles não querem mais do mesmo, eles querem uma coisa realmente fora da caixinha. Mas você pode também tentar e enfatizar as suas entregas. E aí tem uma frase que eu criei ela aqui meio que sem querer nos chats do Braille, e eu acabei criando essa postagem que assim, não venda a aula, venda a solução da sua aula. Eu vou contar uma história aqui que reflete muito isso. Eu tinha um cliente, ele queria fazer o IELTS e me procurou para isso. Ninguém quer fazer o IELTS como objetivo, é sempre um meio para um fim, e eu queria saber qual era esse fim, e ele me contou que ele queria mudar com a família dele, então ele e a esposa iam fazer a prova do IELTS para irem para a Austrália. E aí eu fui cavando essa história, eu fui compreendendo melhor, mas como que é isso, tal, e aí quer dizer, é o sonho dele, ele quer que a filha dele tenha ensino de qualidade, segurança, quer que a filha possa andar na rua sozinha, tranquila, voltando da escola, sem essa loucura de São Paulo, violência e tal, e aí eu entendi legal, então quer dizer, eu não vou vender para ele um preparatório para o IELTS, eu vou vender para ele parte da solução do problema que ele tem, que é como ir para a Austrália. E aí eu consigo, quando eu trabalho esse mindset, que é um mindset verdadeiro, ele é genuíno, é real, você consegue sim enfatizar os benefícios do seu serviço. Um detalhe interessante é que todos nós somos parciais. Quando você vai comprar algo, você quer defender o seu bolso. Quando você vai vender algo, você quer enfatizar o valor do seu produto. Quando a gente fala de educação, a coisa chega num nível drástico. Culturalmente falando, o brasileiro não valoriza educação. O brasileiro é aquele que fala que a sua aula está cara, mas ele é capaz de comprar um iPhone 10 dividido de 12 vezes com juros absurdos. Os nossos valores, eles são muito, eu diria, ultrapassados, e o nosso paradigma está muito equivocado. Portanto, se você não utilizar técnicas de vendas mais eficientes que realmente equilibrem essa balança que culturalmente é desfavorável a nós, a tendência é que a gente vai começar a entrar numa guerra de preços. Daqui a pouco a gente vai estar vendendo aula a 10, 15 reais e vai ter um que vai vender a 20 e vai achar que está fazendo um ótimo negócio. A Elaine está falando uma coisa que eu concordo. As pessoas têm mania de pedir desconto, temos que nos valorizar. E é mesmo. E olha só que legal, Elaine. A gente está falando de aluno aqui e eu vou compartilhar uma coisa com vocês. O professor também pede desconto. Vocês acham que o professor não pede desconto para mim nos processos de mentoria, nos cursos que eu ofereço? Eles pedem. Não é do aluno e nem do professor, isso é do ser humano, é da parcialidade da compra. Então, quando alguém pede desconto, eu nem me sinto ofendido, eu não me sinto mal, eu acho que é normal. E aí a gente precisa compreender
O que pode ser feito? Há algo a ser feito? Se há, legal, há algo a ser feito. Não há algo a ser feito? Eu sinto muito, eu te peço desculpas, eu não vou poder te atender agora, mas eu te recomendo o meu colega aqui, ele está começando agora, você nem precisa falar isso, né? Eu acho interessante você elogiar e falar a verdade. Essa pessoa aqui está com umas ideias fantásticas, tem um resultado ótimo, eu acredito que ele está com um preço inferior ao meu, está mais adequado para o seu budget, eu te recomendo os serviços dele. E assim você ganha mais um aliado. Olha só que legal. E eu faço isso constantemente, tá? Então, eu não tenho pretensão alguma de abocanhar mercado, de ter um monopólio. Eu tenho a pretensão apenas de entender como que eu posso melhorar e servir melhor aí aos meus clientes. Um conhecido disse que conseguiu muitos alunos gravando vídeo, porém sou tímido, não faria um vídeo, eu acho. Ô Isabel, eu vou contar para vocês uma coisa aqui. Eu não sou bom para fazer vídeo, tá? Eu sou bom para fazer, eu sou bom para isso, para interagir. Eu gosto, eu sinto um prazer genuíno, eu me sinto em casa. E aí eu só tenho que agradecer, por exemplo, hoje eu fiz um vídeo e eu não faria esse vídeo se eu não tivesse a Erika Nunes comigo. Então, a Erika me dá muito suporte, ela me ajuda, ela fala, isso daqui não tá bom, eu acho que você errou aqui. Então, quando eu gravo um vídeo, eu sempre busco pessoas que vão agregar valor para mim. Então, é muito importante que você tenha pessoas do seu lado, pessoas que te estimulem, pessoas que não vão focar no negativo, mas vão falar, olha, tá muito bom, tem esse aspecto aqui para você melhorar e eu posso te ajudar a melhorar esse aspecto. Então, quando você se cerca de pessoas assim, não tem dificuldade, não tem barreira, realmente as coisas funcionam. Eduarda dizendo, oi Júlio, sou bem medrosa de conhecer alunos online na casa deles ou trazer para minha casa. Tem alguma forma mais segura de saber com quem se está lidando, antes de aceitar o aluno, quando estamos falando de indicações? Ô Eduarda, o que você pode fazer? Na verdade, quando eu contratava professores e coordenadores, e é até uma dica que eu dou para vocês meio que um pouquinho fora do assunto, mas eu sempre dava uma olhada nas redes sociais, eu sempre realmente procurava saber se aquela pessoa tinha um comportamento adequado ou não. Então, quando eu via alguns comportamentos estranhos, a pessoa se envolvendo e xingando, a pessoa com preconceito racial, qualquer tipo de preconceito, essa pessoa já era meio que barrada no processo. A mesma coisa acontece com alunos. E é normal a gente também se dar ao luxo, talvez luxo não é a palavra adequada, se dar o privilégio de dizer não. Então, como... a minha gatinha espreguiçando ali. Então, como nós somos autônomos, o nosso chefe, na verdade, é somente o nosso cliente, e enquanto ele não é cliente, a gente não tem essa obrigação de atendê-lo. A gente faz isso com prazer, mas quando também é recíproco. Portanto, eu dou uma checada, eu vejo se a pessoa é ok, se essa pessoa, enfim, dá sinais aí de uma certa índole, e quando eu tenho algum receio também, aí eu falo como homem, e é mais fácil na minha posição dizer isso, mas se eu fosse mulher, e aí eu não falo com propriedade, mas somente lucubrando mesmo, eu daria aula num local público, pelo menos no começo, depois até conhecer realmente a pessoa, mas isso vai de pessoa para pessoa. Se você acredita que você está numa posição de dizer não, diz não. E se você acredita que tem possibilidade de dar aula para essa pessoa no Starbucks, uma biblioteca pública, num local onde você se sinta mais segura, eu realmente sugiro que você faça isso, do que você aceitar essa pessoa na sua residência, uma pessoa que você não conhece, ou mesmo você ir na residência dessa pessoa e sofrer alguns riscos inerentes de ser mulher. Então, é a minha sugestão para você. Agora, conhecer alunos online, eu daria uma certa carta branca, de repente, não sei, mas eu tô falando por mim, né? É fácil a gente falar por si mesmo, mas eu não tenho esse problema de dar aula. Se for online, tudo bem, não tem risco para mim, a pessoa não vai, enfim, pôr uma faca no meu pescoço, me ameaçar, enfim. Mas varia aí, você tem que analisar os seus medos realmente, analisar aí o seu histórico de vida, analisar as coisas que funcionam realmente para você. Trabalho sem contrato há muito tempo. Como posso introduzir o contrato na minha escola, que tem aulas particulares e pequenos grupos? Vamos lá, Evelyn. O contrato, ele é fundamental. Tá? E é engraçado porque a cultura brasileira é uma cultura muito passional, é uma cultura muito, eu diria, centrada realmente nas emoções. Então, quando você tenta formalizar as coisas, há um certo estranhamento. E aí, o que eu penso aqui
é que você tem que já começar a introduzir essa ideia, até para você ter uma certa segurança jurídica. Você consegue aí, em caso de inadimplência, você consegue realmente ter mais ferramentas para agir. Além do que o contrato, ele vai ter um efeito psicológico muito interessante. As pessoas sabendo que assinaram um papel, elas tendem a andar mais na linha. Agora, como que você introduz? Vamos falar aí da parte prática. Você pode, na virada dos semestres ou nos momentos aí que os seus alunos, eles mudam de estágio, enfim, não sei como que é a parte pedagógica da sua instituição, mas você pode aí já falar com eles, olha, a gente está com um sistema de contratos, a gente está introduzindo isso para poder realmente garantir mais qualidade para as aulas, para a gente poder realmente aí se posicionar como escola referência da região. Então, é uma recomendação que a gente teve da contabilidade, e realmente é importante que você tenha isso, até para você provar, né, de onde está vindo os recursos financeiros da sua instituição. Então, é uma maneira de você realmente fazer isso. A Stephanie, Júlio, esses dias eu ouvi o termo coaching de idiomas, qual seria a diferença entre o teacher? Legal. Então, olha só, qual a diferença, na verdade, de coaching e qualquer outra profissão como teacher, como mentor? Eu não me posiciono como coach, na verdade, eu me posiciono como mentor, e a diferença é, o coach, ele vai utilizar técnicas de coaching, técnicas de gestão de tempo, por exemplo, técnicas de gestão de objetivos, gestão de metas, para poder te ajudar, contribuir aí para a realização dos seus projetos. Agora, o coach, ele não necessariamente vai ter experiência naquela área. Então, eu posso citar como exemplo aqui, eu nunca joguei vôlei na minha vida profissionalmente, mas de repente, se eu fiz um curso de coaching, eu posso usar técnicas de coaching para ajudar uma esportista da área do vôlei a ter mais resultados. O mentor e o professor, eles têm que ter uma formação naquela área, uma experiência naquilo, algo que o coach não tem. Quando você usa técnicas de coaching aliadas à parte pedagógica, os resultados tendem a ser melhores. Por quê? O brasileiro, ele não tem, de uma forma nata, o planejamento. O brasileiro, e aí eu corro o risco de falar uma impropriedade, mas aí eu estou falando com base na minha experiência e minha observação de vida, nós somos muito bons para improvisar as coisas. Então a gente não perde 2 dias, 3 dias pensando como fazer. A gente vai lá e faz da forma que a gente acha que é mais adequada. Aprender inglês demanda um certo planejamento, demanda uma certa rotina, demanda uma certa organização. E as técnicas de coaching podem ajudar o aluno nesse sentido. E aí eu hiper recomendo o trabalho de uma pessoa que eu acompanho há bastante tempo, que é a Marcela Harrisberger. Eu conheci ela assistindo uma palestra que ela deu em São José dos Campos, pelo Bros Tissot, e fiquei realmente encantado com a qualidade, com a excelência do trabalho dela. Então, ela é uma pessoa que eu recomendo que vocês procurem, conversem, caso vocês queiram saber mais sobre técnicas de coaching aliadas aí à parte metodológica. E ela é uma pessoa que tem as duas coisas, eu acho isso muito legal nela. Ela tem uma parte metodológica muito forte, ela tem muito prazer em ter essa parte metodológica de forma acentuada e também as técnicas de coaching. Então eu diria que ela é uma profissional completa nesse sentido. E aí nós temos como divulgar melhor as aulas online. Você já comentou sobre o Facebook, mas quais são as outras formas? Vilma, eu fiz um vídeo hoje exatamente sobre essas formas. Então amanhã tem vídeo novo chegando, olha só. Você pode, primeiro, trabalhar com seus próprios clientes. Então quando você tem alguns horários livres na sua agenda, você vira para os seus clientes. Então aí a estratégia é fandeliza eles, faz over-delivery, faz um trabalho de excelência, agrada eles o máximo que você puder, através da excelência, da qualidade, do ensino, dos resultados, e aí você vira para eles e fala assim, olha, eu estou com alguns horários vagos na minha agenda, se você souber de alguém querendo fazer aulas, você pode, por favor, convidar eles a conhecer meu trabalho, tá aqui meu cartão, você pode passar para eles, por favor, aí nessas horas eu entrego 5 cartõezinhos para a pessoa. Estratégia 1. Estratégia 2. Você pode utilizar aí as redes sociais, aliadas ao marketing digital. Então, quando você usa o Facebook de uma forma funilada para canalizar suas postagens, você consegue atingir pessoas que estão mais na linha aí da sua persona, do seu público-alvo. 3, você pode utilizar também os seus resultados. Então, quando você maximiza a exposição dos seus resultados positivos através aí do gatilho mental da prova social, você atrai pessoas. Especialmente se você tiver um fluxo grande de pessoas na sua fanpage, no seu website, no seu canal do YouTube, claro que várias pessoas vão ver isso. E a última estratégia aí, eu diria que é você contar com o seu network. Então, quando eu mudei para São Paulo, todo mundo do prédio sabia que eu era professor de inglês, o zelador sabia que eu era professor de inglês, o zelador distribuía cartãozinho para mim, então eu
eu faço algo que em Minas é muito forte, que assim, faça amizade com as pessoas antes de você precisar delas. Então, eu sou muito gentil com todo mundo, eu trato bem todo mundo, porque a gente nunca sabe, quando você precisa das pessoas, você já ajudou tanto essas pessoas que elas vão te ajudar com o maior prazer. Então, fortaleça o seu networking. Se eu vou cortar cabelo, o cabeleireiro sabe que eu sou professor de inglês. Eu vou na padaria, o pessoal sabe que eu sou professor de inglês. Então, todo mundo do meu círculo, e eu converso com todo mundo, sou aberto com todo mundo, do porteiro até, sei lá, o CEO da multinacional que eu dou aula, eu trato todo mundo igual, e isso vai, sem sombra de dúvida, trazer frutos muito positivos para a sua captação de alunos. Então, use o seu networking sempre. Lá ainda há pessoas... Há pessoas que têm preconceito com aula online. O que dizer a elas? Ô Isabel, o que eu sempre faço, primeiro eu uso a prova social. Eu mostro para a pessoa cases de sucesso com características parecidas com a dela. E eu mostro que essa pessoa também estava naquele patamar, ela conseguiu os resultados, etc, etc. Geralmente isso funciona. Caso não funcione, o que eu faço? Aí eu convido a pessoa, é o único momento que eu uso aula experimental. Não estou falando que é errado usar aula experimental, não estou falando que você não deva fazer isso, estou dizendo que é o único momento que eu, Júlio Vieitas, uso aula experimental. É um momento de poder mostrar para a pessoa que a aula online funciona. Agora, há pessoas que realmente não querem fazer aula online. Então, meus pais, né, meus falecidos pais, meu pai tinha 86 anos quando ele faleceu, minha mãe tinha 78. Então, quer dizer... Eles nunca fariam aula online, eles querem contato físico, eles querem ver a pessoa, eles são daquela geração de abraçar, de ver o professor, aquela coisa. Eles não é o perfil deles. Então, é difícil você vender para essas pessoas. Eu realmente tiro o chapéu para quem consegue vender, porque eu não consigo. É possível? Eu não consigo, eu tiro o chapéu. Então, é importante você saber para quem você está vendendo e quais brechas você pode aproveitar. As pessoas têm bloqueios, né? As pessoas têm aí crenças limitantes. E faz parte do professor ajudar os alunos também a superar essas crenças limitantes, que tanto bloqueiam as pessoas de se desenvolver, de respirar áreas diferentes. Se a gente conseguir fazer isso antes do momento da venda, melhor ainda. Vamos lá, você acha tranquilo mudar de metodologia de ensino no meio de um curso no qual você traçou para o aluno? Como falar isso para o seu aluno? Vamos lá. A gente tem que entender as razões que te fizeram alterar essa trajetória. Se foi porque você, através de uma análise racional, percebeu que os resultados estão aquém, e aí a sua conclusão é que a metodologia tem que ser adequada, que mude. Que mude, a gente não tem que... Metodologia, a gente não é algo que você tem que conver o resto da vida, não. Você usa a metodologia, não deu certo, muda para outra. E tem pessoas que acham metodologia igual time de futebol. Você nasceu corintiano, tem que ser corintiano o resto da vida. E não, eu uso task-based. E quando o task-based não dá certo, o que eu faço? Eu vou para algo, de repente, mais prescritivo, como o ISA, como o PPP. PPP funciona. Uma das conversas mais legais e mais reveladoras que eu tive com o Luiz Otávio Barros, talvez um dos maiores ícones do ILT brasileiro, e ele falou algo para mim, ele nem deve lembrar disso, né? Ele falou há muitos anos, falou, Júlio, sometimes PPP is the best option. E é verdade. Às vezes menos é mais. E mesclar os métodos também é muito legal. Como que eu digo para o aluno? Dessa mesma forma. Olha, fulano, eu vou utilizar aqui, eu faço como se fosse um action research. Eu vou utilizar aqui uma outra técnica, uma outra metodologia, e vamos tocar o barco. Eu quero, no final da aula, saber como você percebeu essa aula. Tá bom? Vamos lá? E assim eu toco o barco. Eu não entendo que eu estou fazendo uma cinte, uma ofensa para o aluno, porque eu mudei as coisas. Diga-se de passagem, eu acredito piamente que o aluno nos procurou exatamente por isso. O aluno não quer algo que seja uma trilha intocada, você segue aquilo, vai até o final, como muitas escolas colocam, né, fazem. Eu já cheguei a trocar de material com um aluno, e ele gostou, e o resultado foi positivo. Então, tudo em nome do cliente, tudo em nome do resultado do aluno. Se for para trocar método, a gente troca. Então eu não vejo problema aí não. E aí, gostou dessas dicas que eu deixei pra você? E se você gostou dessa live, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, clica no sininho, porque aí sempre você vai receber notificações toda vez que eu postar uma nova estratégia, uma nova dica pra você que é professor particular ou gestor educacional. Eu vou deixar na descrição do vídeo também essa live na sua íntegra, caso você queira assistir outros momentos que não foram postados aqui. E eu vou deixar também os principais endereços aqui das minhas redes sociais, inclusive o meu próprio website, onde eu tenho diversos artigos que vão cobrir áreas tais como marketing, precificação de aulas, estratégias de vendas, metodologia de ensino e assim por diante. Então eu vou me despedindo de você aqui agora, te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço, até mais.